Pessoal, estamos chegando aqui para uma conversa com você sobre... Vai começar com o pessoal. Já comecei com o pessoal porque essa é a frase que marca todas as aulas que eu começo já. Pessoal, então, pessoal, muito boa tarde. Já falei 2 vezes. E esse aqui é o momento em que a gente vai falar sobre essa casa. Eu e o Márcio estamos aqui. Nós estamos aqui em outubro de 23, como a gente não sabe quando você está vendo esse vídeo. A câmera ali, ó. A câmera tá aqui. No cantinho. Vou olhar pro canto aqui, senão vai parecer que eu tô vesgo, né? Parecer que você tá olhando aqui. Então eu vou olhar pro local certo onde fica a câmera. Gente, estamos em outubro de 23. Então, só para você ter uma ideia do tempo, faz 1 ano e 4 meses, mais ou menos, que a gente lançou a primeira turma de mentoria, né? Que foi em julho de 22. Estamos aqui nessa casa e a primeira turma de mentoria, por acaso, a gente vai falar, por que a gente está gravando esse vídeo? Vamos falar dessa casa. Como que você coloca uma casa no Airbnb, como que ela pode crescer, né? Como ela pode evoluir, coisas assim. Mas quando a gente colocou essa casa, ela estava no finalmente da reforma, e a gente veio para cá em julho de 22 para lançar então a primeira turma de mentoria para Brotas. O Márcio nem conhecia Brotas, aí o Márcio chegou aqui. Eu não conhecia ninguém, na verdade, porque o Fábio me achou num grupo de WhatsApp, de marketing digital. Eu já estava querendo trabalhar com... Tem que tomar cuidado aqui porque tem um tapete aqui embaixo e eu não posso derramar erva mate, porque amanhã entra hóspede. Os hóspedes vão chegar amanhã, nós temos que dar uma limpada depois aqui. E então, a gente foi conversando umas 2 ou 3 semanas, definiu o projeto, definiu o modelo de negócio. E o Fábio sugeriu, olha, o ideal seria que a gente fizesse os CPLs, aquelas lives abertas, né? Do mesmo lugar, juntos. A gente vai conversando. Pô, beleza. Aí eu comprei passagem, eu vim aqui pra São Paulo. E aí cheguei aqui em Brotas. Aí o Fábio fica na outra casa que ele tinha aqui. E aí, como aqui tava, essa casa aqui tava em fase final de obra, o pessoal tava colocando grama lá fora. Eu cheguei aqui, tinha pedreiro pintando. Enfim, tava um caos a casa aqui, trocando piscina. E aí, Fábio, vamos lá. Fábio, no princípio eu ia ficar na casa lá de boa, pensei, não, já que tem muvuca acontecendo, eu vou lá ver como é que é esse negócio. Aí eu conheci a tia Chiquita, tava o Fábio aqui, e aí a equipe do Silver, que é a turma 1 de mentoria. Silver. Que é o cara que aqui em Brotas faz tudo. Aí conheci o pessoal, estavam finalizando a casa aqui, que é uma casa bem grande, depois vocês vão conhecer, bem bonita. Aí o primeiro contato que eu tive, batendo papinho com o Fábio, a gente não se conhecia pessoalmente, papo vai, papo vem, de repente ele veio com cerveja com o pessoal da obra, aí acaba a obra, aí é uma muvuca, e foi isso aí. Hoje a casa tá pronta, não sei quando foi que a casa começou a ser... acho que foi em setembro do ano passado. Ela começou a rodar no Airbnb? Então foi meio que, essa casa meio que junta com o processo de trabalho que a gente tem aqui através da internet, com os mentorados e tudo mais. Que a nossa primeira turma foi lá em julho. É isso. E a ideia de mostrar a casa, vocês vão ver aqui depois, no final do vídeo, se vocês tiverem paciência de ficarem com a gente até o final do vídeo, nós vamos mostrar as fotos de como estava a casa antes, né? E vamos mostrar como foi essa transformação. Porque a gente assim, a gente tá sempre quando olha um imóvel e fala, cara, esse imóvel vai dar certo no Airbnb. E aí, é claro, tem todo um trabalho a ser feito, tem toda uma dinâmica, né? Todo o método, de quem está na mentoria sabe que existe esse método, mas a gente foi ajustando, né? Desde o processo de equipe, que começa tudo com equipe, passando pelo processo de anúncio, de como coloca o anúncio no ar, como é que faz ele rodar, de buscar nota 5, enfim. Então essa casa passou por todos esses pontos e passou por problemas, por dificuldades que nós vamos citar aqui também, né? Então tem coisas que estão sob o nosso controle, tem coisas que não estão sob o nosso controle e nós temos que resolver todas elas, né? Então essa casa, ela tem essa marca, né? de ter crescido e ter tido, como qualquer outro, problemas para serem resolvidos, e a gente aos poucos foi resolvendo, né? Então e ela tem todos os fatores importantes, porque tem piscina. Então o que significa? Depende de um piscineiro, né? Chegamos aqui, inclusive estava ainda sujo, que o piscineiro não veio hoje. Daqui a pouco a gente vai até usar a piscina mais tarde, mas aí a gente está torcendo para ele chegar logo. Então o cara tem que chegar, mas ele está na hora certa, que o hóspede só vem amanhã, né? Então aí você tem que controlar o piscineiro, a moça que limpa a casa, o jardineiro, porque vocês vão ver, depois a gente vai mostrar, são 520 metros quadrados de grama, entende? Então assim, de novembro a fevereiro, onde chove, porque Brotas é um lugar que quase não chove, né? Mas de novembro a fevereiro chove, e aí a grama cresce demais, e normalmente entre um outro hóspede você tem que cortar, e aí não é moleza, porque tem um custo de corte de grama, né? Porque a grama cresce e o hóspede quer chegar com a grama
Perfeito. Então tem tudo isso, equipe, organização, tudo isso que a gente vai falar um pouco, né? E tem aqui a decoração também, que foi muito bem feita, porque aí as minhas tias conhecem bem esse negócio, né? Então tem uma decoração bem estruturada aqui, bem arrumada e que funciona bem, né? Então a gente vai passar por esses pontos aí. Vamos falar da casa, primeiro da equipe, da casa e do anúncio. Então são esses 3 pilares que a gente vai falar. Então o Márcio vai pôr depois no Instagram também. Tô gravando um story agora que depois vai ficar gravado lá. O making off do making off. Boa. Making off do making off. Tem que pôr no story lá pro pessoal ver. E aí a gente vai contar um pouco de como esse processo foi construído, né? Então é claro, a gente estuda ó, aqui na mesa, ó, por exemplo, ó, revista Casa e Jardim. Ninguém tem ideia do nada, entende? Você precisa estudar. Né? Às vezes você precisa, pô, eu tô sem ideia nenhuma, cara, abre um Pinterest na internet, um aplicativo, pega uma revista dessa, vai lendo, pô, ambientes, como é que fica legal um ambiente tal, um quarto. Então, às vezes a pessoa fala, pô, eu não tenho ideia, não conheço ninguém que pode me ajudar. Pô, meu, tem tanta coisa que hoje tem para você encontrar um caminho, né? Aqui vocês vão ver que o negócio está bem estruturado, bem feito e tal. Mas não foi fácil. A gente daqui a pouco vai, para iniciar, contar a história de como que essa casa foi trazida para esse negócio. Quem morava aqui, quem nós não podemos falar, mas o que acontecia com a casa, em que situação que a casa estava. E tem até uma coisa engraçada que eu vou até citar aqui para eu não esquecer, de um hóspede que foi embora depois de um dia de hospedagem porque ele achou que a casa era uma casa mal assombrada. Tá? O cara ficou um dia, não sei se o Marcos conhece. Não sabia não. História. Nós vamos mostrar ali o detalhe. O cara foi embora, depois de um dia ele não quis o dinheiro de volta, falou, cara, não quero dinheiro, deixa para lá. Eu já vi aqui o que tem na casa, não sei se vocês que fizeram, se foi outra pessoa, ou se vocês compraram a casa assim, mas nós somos de uma igreja, não sei o nome, que é algum tipo de evangélica, né? E nós tivemos um sentimento que essa casa é mal assombrada e vimos já uma inscrição no chão que aponta para um filme de terror. E foram embora. Não avaliaram a casa, não deram nota nenhuma, depois eu vou contar. Então, essa casa passou por algumas situações assim, né? Então, às vezes ela está numa posição alta, falta água, e aí você vai falar o quê, posso? Né? Então, foi eu, a tia Chiquita trazendo galão de água, enquanto os caras não devolviam água. Então a gente vai contar isso e contar um pouco de como começou. Não foi um negócio simples, né? O começo foi confuso, o começo teve histórias aí, né? Então... Porque o primeiro dia, quando eu cheguei aqui em Brotas, era um sábado à tarde, deixa eu ver. Era 2 de julho, porque você, na primeira live foi dia 4, faltou a internet, foi um caos também. É verdade. Tinha tudo pra dar errado e deu certo. E quando eu cheguei aqui, metade da tarde, o pessoal colocando grama, testando aqui os regadores de regador, a irrigação TR aqui, o pessoal pintando. Aí a piscina estava fora do buraco, estava sendo trocada a piscina, depois essa piscina aqui foi para uma outra casa do Fábio. E aí eu comecei a entender um pouquinho, porque eu tinha uma visão de Airbnb do cara jovem. Porque pra mim, eu tinha o quê? Bom, isso faz um ano, mas eu uso Airbnb, sei lá, a partir desde os meus 26 ou 27 anos. Então era o quê? A primeira vez que eu fiquei no Airbnb era aquele Airbnb Rooms. Eu aluguei o quarto, porque eu fui num evento, uma imersão que eu fui em São Paulo, aluguei o quarto de uma moça que morava lá, alugou um quarto. Eu fiquei ali. Então essa era até então a minha única experiência com Airbnb. Eu vou ficar num apartamento, num quarto. São pessoas jovens que colocam um apartamento para alugar. São pessoas jovens que alugam ele, né? Os hóspedes. Então, e era uma dinâmica que eu pensava, é meio que uma alternativa para o aluguel, o hotel, só que mais barato. E aí quando eu comecei a fazer as campanhas de anúncio do Fábio, da nossa primeira turma de mentoria, eu falei assim, deixa rodando, o custo tava bom, né? O desempenho tava bom. Aí quando eu olhei as métricas, tem pessoas aqui com 55 anos para mais que estão engajando com conteúdo. E eu pensei, será que eu falo pro Fábio ou não falo? Porque o desempenho estava indo bem. Aí eu pensei, não, se daqui a pouco não adianta o número tá bom se eu tô trazendo o público errado. E aí eu pensei, Fábio, mas o público é esse aqui mesmo? Não, é isso aí. Depois eu fiquei pensando, analisando, fui vendo mais umas métricas do próprio Airbnb, porque boa parte do público era muito mais feminino do que masculino, que engajava com o conteúdo que a gente produzia. E depois eu fui meditando e quando eu cheguei aqui eu tomei um choque. Que pra mim, eu ia pra São Paulo, Rio, ficava num estúdio, num flat, alguma coisinha rápida assim, ou às vezes num apartamentinho, mas não com uma casa tão grande, tão ampla. Ou por exemplo, Brotas aqui, se vocês não conhecem, o ponto turístico dela é o Cantor Daniel. Então qualquer lugar que você vai da cidade, tem, especificamente nessa ordem de importância.
Tem um crucifixo, uma imagem da Virgem Maria e depois um totem do Daniel em tamanho real. Bom que o Daniel não tem mais que 1,70, né? Não é tão grande assim. Você sente que encontra ali em qualquer lugar. Exatamente. Em qualquer, na fruteira, em qualquer lugar. Enfim, aí quando eu vim, a cidade é muito pequena, é muito pacata, mas tem quantos anúncios da Airbnb aqui? 450 anúncios. Tem 450 anúncios e a cidade tem uns 30 mil habitantes. E você não vê os habitantes. Então eu também achou aqui, pô, peraí. Mas o que o pessoal vem fazer aqui? Vem fazer esportes radicais, rafting, esse tipo de coisa. E aí eu percebi que o Airbnb era muito mais complexo e mais amplo do que eu imaginava. Desde o perfil de pessoas que são os anfitriões, então pessoas desde mais jovens que alugam um quarto para complementar a renda ou ajudar a pagar o aluguel, a pessoas que têm um modelo de negócio a partir disso, que até então, até antes de conhecer o Fábio, eu sequer imaginava que a gente poderia, por exemplo, fazer um contrato de sublocação com o dono de um imóvel, eu colocar esse anúncio na internet, no Airbnb, ficar com um percentual dessas locações para mim. E eu faço esse trabalho então de administração de imóveis. Eu não sabia que isso existia. Tudo isso era algo muito novo para mim. E quando eu cheguei aqui em Brotas, cidade extremamente pacata, nada acontecia, um monte de casas no Airbnb. E eu, nossa, que coisa diferente. E essa casa aqui ela é muito ampla. O Fábio comentou aqui, não sei o tamanho da área aqui do terreno, mas é grande. Mais de 500 metros quadrados de grama. Então tudo isso pra mim era uma questão muito diferente, muito nova. E aí eu tive um choque, eu comecei a entender, legal, dentro do Airbnb tem um perfil de trabalho para pessoas muito diferentes umas das outras. Então casa, campo, litoral, serra, são perfis diferentes. Tanto a hospedagem da pessoa muito mais do que, por exemplo, eu preciso de um lugar para dormir que seja mais barato ou um pouco mais próximo do que hotel, mas que a própria hospedagem é uma experiência. Então, seja de aventura, seja de risco, relaxamento. Aqui do outro lado da rua tem um potreiro. É potreiro que fala aqui? Eu não sei, o negócio fica uns boi, vaca aí. Lá a gente chama de potreiro. Então tem vaca aqui, daqui a pouco o pessoal solta, tem boi na rua. Agora mesmo a gente foi comprar o almoço no supermercado, vende almoço e tinha um cachorro deitado dentro do supermercado. Tinha ar-condicionado, né? Esperto, o cachorro tava ali. Então, uma cidade tão pequena, tão forte no Airbnb, isso sequer passava pela minha cabeça. Então isso abriu meus horizontes demais. E aí eu comecei a conviver então com anfitriões, ver a realidade deles. Tem imóveis dos diversos tipos, dentro da mentoria mesmo, tem gente que tem cobra de estimação na casa. Vocês vão descobrir que tem histórias. E aí o Fábio agora já pode comentar a história dessa casa aqui. E como é que ela veio parar no Airbnb, que é um fato interessante. Então, e aí quando eu já tinha todos os modelos, né, que eu já tinha casa minha no Airbnb, casas que eu administrava de terceiros e casas que eu sublocava para alugar dentro do Airbnb. Então eu já tinha testado todos os modelos possíveis, uma grande experiência no Airbnb. Foi quando a minha tia aqui em Brotas teve essa casa aqui, passou por um problema, né? Ela tinha uma locação aqui já há mais de 10 anos e a pessoa estava aqui na casa e tal, e usava, mas o que aconteceu foi um caos total, teve um problema de justiça até. O negócio ficou conhecido em rede nacional porque a pessoa teve uma situação de deixar o gado, o tipo de animal que eu nem me lembro, falecer porque não alimentava. Então ele tinha essa casa alugada e outras casas aqui também. Era um empresário, né? Restaurante e tal. E aí foi até preso, depois foi solto. Então, e a casa estava, quando ela recebeu a casa estava em estado de miséria, assim, estava um negócio caótico. Né? Então ela tinha móveis dela aqui que praticamente foram perdidos, estragados, e a casa muito, muito, muito ruim, e ela não sabia o que ia fazer, como ia conduzir isso. As piscinas, tinham 2 piscinas pequenas aqui que foram destruídas, né? Porque a pessoa não usava e não cuidava, então virou um poço de lodo, né? A piscina totalmente estragada, cortada. E a grama arrebentada virou terra, a grama que tinha aí fora, e a casa no chão, né? Então não tinha o que fazer. E aí ela realmente ficou bem, bem chateada. E quando eu vi, eu falei para ela, apesar de tudo isso, você tem uma estrutura que depois vocês vão perceber aqui, uma estrutura muito boa, porque é uma casa muito legal, com uma boa estrutura, e ela está numa localização que não fica longe do centro de Brotas, que aqui você pega um carro aqui, é rua de asfalto, né? Não é mata, apesar de ter um negócio lá, potreiro lá, sei lá,
do outro lado da rua. Se bobear até ter rinoceronte aí, eu acho. É. E aí assim, você não está longe do centro, 5 minutos de carro, num local muito bom, a casa é estruturada, tem que reformar, né? Então tem que arrancar essas piscinas, colocar uma piscina nova, reformar tudo por gramas e tal, colocar grama em tudo, e dentro é colocar móveis e reformar coisas que elas, inclusive essa minha tia e a irmã dela, que também é minha tia, né? Elas têm essa visão de decoração, elas não precisam pesquisar em lugar nenhum de internet, tal, porque elas sabem fazer. Né? Então eu falei, ó, por dentro elas vão fazer. E a gente organiza, chama o Silver aí para pôr grama, organiza as coisas, vamos pintar. Eu mesmo pintei grande parte de algumas portas que tem aqui, porque eu gosto de fazer isso, né? Janelas. E aí elas escolheram uma cor específica que nem existia lá, que é um tipo de azaleia, não sei das quantas, que o cara mandou fazer naquela cor que ela quis. Roxo. Tipo, roxo. Para nós é roxo. Para mim isso é roxo, não tem outro, né? Mas elas têm o nome certo, a letra certa da tinta e tal. E ficou muito bom mesmo. A casa, a gente vai mostrar para vocês no final, o antes e o depois. A cor é aquela aqui, ó, do fundo. Vocês estão vendo aqui, ó, atrás de mim aqui, ó. Vocês vão ver, depois a gente vai mostrar o portão de acesso, as portas grandes aqui de acesso, as janelas, muitas partes daquelas de ferro também são pintadas dessa cor, que é o tipo de um roxo que está aí atrás de mim. Muito bem decorado, muito bem estruturado, e a casa funciona super bem, né? Então a gente anuncia no Airbnb, a gente tem muita procura, as pessoas gostam de vir porque elas se sentem um pouco na fazenda. Né? Porque apesar da casa estar a 5 minutos do centro, numa rua de asfalto e tal, você imagina que você está no meio de 520, 530 metros de grama, né? E tem uma bela piscina aqui fora. Então, e a construção dela é estilo fazenda, porque tem um pé direito alto, tem lá no alto ela é madeira, né? Então ela não é um teto de gesso ou de cimento, né? Então ela é madeira no alto, ela tem lustres grandes assim que remetem a uma casa antiga, né? E ela não ela tem uns 20 anos de construção. Mas a gente daqui a pouco vai sair daqui, vai caminhar e vai mostrar o ambiente da casa, e vamos mostrar ali também o momento ali do terror, né? Que eles acharam, os hóspedes... o caso do terror. Os hóspedes, na verdade foi o seguinte... E depois, olha que história de doido, né? Passamos por várias coisas nessa casa. Essa foi uma das mais doidas, né? Eu falava e as pessoas não acreditavam. A minha tia mesmo não acreditava, ninguém acreditava. Como é que pode, cara? A pessoa vai, é só ir embora. Largaram tudo, não querem nada, porque os salários estavam até com medo de pedir o dinheiro de volta, porque eles entenderam que tinha terror aqui, então não deram nota, não falaram nada. Foram embora, né? Foram embora. Que receberam uma mensagem dos céus aí, de que aqui era uma casa mal assombrada, né? Então, aí, é o seguinte, olha que loucura. Eles estavam ouvindo algum barulho aí fora de noite, né? Acho que eles estavam, assombrados por eles próprios, eu acho, né? Então aqui faz barulho, faz boi, faz barulho, vaca faz barulho. O que não tem são barulhos diferentes, assim como em São Paulo tem tiro, ambulância, sirene, aqui são os outros. Então eles estavam com medo dos espíritos, eu acho, eles acharam que era alguma coisa, e aí eles andando pela casa, com medo de noite e tal, ao entrar colocaram o chinelo, depois eu vou mostrar pra vocês ali, num dos quartos aqui quando você entra, colocaram o chinelo no canto, aí a moça que estava mais com medo de todas, estava desesperada, quando ela foi pôr o chinelo assim, encaixar o chinelo de dedo, ela viu do lado, bem pequenininho, que ela estava procurando, né, porque senão ela não ia achar, achou do lado escrito assim, Raquel e uma data, no chão, no acesso do quarto, né? E aí essa pessoa já tinha assistido um filme de terror americano, Rachel, não sei das quantos episódios, que eu nem sei o que é isso, para dizer a verdade. Nem sei. E ela tinha ficado já assustada isso há muitos anos, que era supostamente um filme de terror, que esse nome era um nome associado a terror. Então que a casa tinha um tipo de macumba, ou um tipo de terror terrível. Então quando ela leu um Rachel no chão, eles mostraram para os outros colegas. Mas tem isso aí? Tem, nós vamos mostrar ali. Tá no cimento? Tá no cimento, foi feito no cimento. Por isso que eles tiveram certeza que a casa era mal assombrada. Porque eles falaram, se a pessoa pôs aqui é para assombrar a casa inteira e nunca mais sair. É uma marca do capeta, sei lá o que era que eles acharam. Minha menininha voltou depois às 5h30 da escola, passou aqui, olha uma obra, o cimento está verde, vou pegar um gravetinho e escrever meu nome. Só isso. E depois a gente descobriu que a minha tia contou, não, a minha tia não se conformava. A moça que era a primeira dona da casa, quando construiu a casa, chamava Raquel. E ela colocou lá com uma letra pequenininha lá aquilo ali. Mas a pessoa entendeu que era um filme de terror, que a casa estava com macumba, mal assombrada. Mas a Raquel tá viva ainda?
Nem sei se dessa Oh! Raquel, se a Raquel morreu, se tá viva, mas e os caras foram embora e ficaram apavorados e falaram para que eu tirasse isso, que os outros hóspedes iam ficar também com medo. Eu jamais ia tirar isso, que eu sabia que ninguém ia prestar atenção nessa bobagem, né? Então, enfim, são coisas que acontecem no Airbnb, que você tem que se preparar para enfrentar isso. Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Já dizia o velho filósofo, com hóspedes não há o que não haja. Então, gente, ó, as histórias são essas. Agora nós vamos parar, nós vamos caminhar pela casa, vamos mostrar os espaços aí, vamos mostrar o Rachel no chão ali. Não se assustem, podem fazer o sinal da cruz aí, se acalmem que não vai acontecer nada. E é isso, a casa tem muita história aí, né, pra nós, é uma referência e tem muita coisa boa pra vocês verem. Eu vou dar um pause aqui, ó, e a gente já continua na sequência.